qual que é o indicador ou os indicadores principais para o nosso técnico, então, em reparação automotiva? Então, vou falar dos qualitativos primeiro, como eu separei de todos os outros, né? Então, qualitativo. E também já tive discordância com relação a esse, que é a eficiência. Tá? Olha, aí me explica melhor o que é isso, né? Eficiência. Pois é. Tem gente que fala assim para mim, fala, pô, mas a eficiência, ela vem da análise de horas, então ela é quantitativa. Eu falo, não é. Né? Por quê? A eficiência, ela vai fazer uma relação entre a hora padrão da montadora com relação a um serviço, que normalmente é igual à hora vendida, né? Se bem que hoje em dia já não se está vendendo mais a quantidade de horas se vende o serviço, né? Então se fala um valor para o cliente, não se fala em quantidade de horas e multiplica pelo valor da hora, mas a hora padrão e a hora vendida, supondo que elas sejam iguais, né? Com relação ao tempo, né, a quantidade de horas que o técnico demorou para executar aquele serviço que foi vendido para o cliente. Né? Então, se eu vendo 2 horas para o cliente e o meu técnico fez o serviço em 2 horas, ele foi 100% eficiente. Certo? Então, eficiência é a qualidade na execução do serviço por parte do técnico. Então, por isso que eu falo que ele é qualitativo, ele não é quantitativo. A gente pode transformar ele em quantitativo, ok, mas aí isso é outra conversa. Mas eu coloco ele como qualitativo, inicialmente. Porque ele vai mostrar, tanto para o técnico quanto para quem estiver olhando esse indicador, a qualidade na execução do serviço dele. Então, se eu vendi 2 horas para o cliente e consigo fazer esse trabalho em 1 hora e 45 minutos, eu fui mais de 100% eficiente. Tá? Então, a eficiência, ela gira em torno, aí vamos falar de eficiência ideal, no caso dessa análise, de 100%, não pode ser abaixo disso, tá? E até 120%, que é o que foi adotado como padrão pela análise de horas, que se for maior do que 120%, seria algo do tipo, vendi 2 horas e o meu técnico fez em 40 minutos. Eu falo, pô, mas se eu vendi 2 horas é porque precisava de 2 horas para fazer. Se ele tem conhecimento, habilidade, experiência e conseguir fazer em 1 hora e 45, 1 hora e 40, ok. Agora, fazer em 40 minutos um serviço que normalmente leva 2 horas, cara, aí tem alguma coisa errada. Ou ele pulou etapas, né, do processo de reparo, tá? Ou, de repente, nem fez. Né? Só fez o apontamento lá, deu um tapinha lá e entregou o carro. Né? O que a gente espera que nunca aconteça, né? Mas a eficiência mede isso e chama a atenção para isso, né? Outros de qualidade do técnico, a gente já falou isso lá para o consultor, que tem que medir, e o técnico tem que medir o seu, que é o retrabalho e o retorno. Isso também é qualidade. Tá? Muitas vezes, a gente olha tanto para qualquer um desses qualitativos do técnico, a eficiência, o retrabalho e o retorno, tá? Que são os 3 principais que eu coloquei aí como qualitativo, e fala, pô, o técnico é ruim. Fala, não, de repente não é o técnico que é ruim. De repente, a distribuição de serviço está sendo feita de uma maneira errada e está sendo colocado um serviço de uma complexidade maior do que o técnico tem de treinamento. Tá? Então, das duas, uma. Ou a gente muda nosso processo de distribuição de serviço, ou então a gente coloca esse cara para fazer treinamento. E vamos qualificar o cara. Tá? Então, não necessariamente o gerente olhando isso, ele vai identificar essas necessidades. De repente, o técnico acompanhando isso, ele pode mostrar isso para o gerente e falar, cara, eu preciso fazer treinamento. Porque eu estou recebendo um trabalho de uma complexidade que ainda está pendente o treinamento desse reparo na minha grade de treinamento. Então, eu preciso fazer, porque está caindo bastante serviço desse para mim e eu estou demorando muito para fazer. E muitas vezes acabo ficando com dúvida, perco muito tempo em consultar manual, em consultar um outro colega. É por isso que a minha eficiência ela está ruim. É por isso que os trabalhos que eu faço geram ou retrabalho ou retorno. Então,
esse conhecimento por parte do técnico, ele vai ser argumentativo para conseguir melhorar o desempenho dele. Tá? E, lógico, com o gerente conseguir mais alguns treinamentos. E aí vem alguns quantitativos, cara, eu coloquei aqui na minha cabeça para a gente pensar em poucos, né, para não estender muito, mas que são os principais. Do técnico, produtividade. Eu acho que é fundamental ele conhecer a sua produtividade. Então, rapidamente, o que é a produtividade? É a quantidade de horas que ele está realmente apontado e trabalhando com relação à quantidade de horas que ele tem disponível para trabalhar no dia. Então, qual que é a produtividade dele? Essa nunca vai passar de 100%. Tá? Por quê? Porque ele pode trabalhar no máximo 100% das horas que ele tem disponível. Se ele tem 8 horas disponível, ele pode trabalhar no máximo 8 horas. Ah, Maurício, mas e se tiver hora extra? Né? Ele trabalhou uma hora extra, das 18 às 19. Então, essa hora extra não vai fazer passar do 100%, não porque essa hora extra ela passa a ser hora disponível. Tá? Então, a gente soma a hora disponível. Ah, Maurício, mas e como é que fica, no caso, a produtividade do cara? Vai ser muito ruim, por exemplo, se ele trabalhou de manhã, na hora do almoço passou mal e foi embora. Ele tinha 8 horas para produzir e trabalhou metade do dia. Opa, afastamento médico, falta, tudo que ele não está lá disponível para trabalhar se reduz das horas disponíveis. Tá? Então, a produtividade tem que tomar esse cuidado, tá? Para acrescentar o que deve e tirar o que deve, né? Isso tem que ser analisado caso a caso, e o técnico tem que acompanhar isso. Vai falar, pô, a minha produtividade é acima de 92% todo mês. É um cara produtivo pra caramba. Tá? Ele tem argumento, né, para conseguir, de repente, falar, pô, eu preciso fazer um treinamento, né, que a minha produtividade ela já é boa, já é muito boa, e eu quero continuar com isso, mas os carros estão evoluindo, a tecnologia está evoluindo, aí eu não quero ficar para trás. Então, se eu conseguir fazer um treinamento, a hora que esses carros chegarem com novas tecnologias, eu já quero estar sabendo. Por quê? Porque senão eu corro o risco de perder minha produtividade. Tá? E aí o gerente, um diretor ou até o consultor chegar para mim e falar assim, oh, você decaiu, hein, cara? Eu falo, não, peraí, não é que eu decaí, é que a complexidade, de repente, dos reparos está maior e eu não tenho treinamento para mexer neles, então estou demorando mais para fazer. Né? E isso vai impactar na eficiência e pode impactar na produtividade. Lógico, falando de produtividade, né, falando de quantidade de horas, um outro importante aí é horas ociosas. Né? Bom, se um cara tem mais de 90% de produtividade, ele tem poucas horas ociosas. Então, é olhar em paralelo, né, como é que está a produtividade dele e as horas ociosas. E ele fazer uma autoanálise. O que está me gerando hora ociosa? É falta de serviço, ou eu que estou enrolando entre um serviço e outro, estou enrolando no cafezinho, estou enrolando no banheiro. O que está acontecendo que as minhas horas ociosas estão muito altas e está fazendo com que caia a minha produtividade? E um outro interessante é o percentual de horas em garantia. Né? O quanto que ele faz do trabalho dele, ele faz de trabalhos em garantia. No caso dos técnicos que são comissionados, né, isso traz um impacto grande, porque a mão de obra da garantia ela é mais baixa do que a mão de obra de cliente. Né? Porém, a quantidade de horas é maior. Então, se ele acompanhar isso, ele tem como argumentar para a pessoa que faz a distribuição de serviço, quero mais serviço de garantia. Bom, você está colocando muito serviço de garantia para mim e isso está me prejudicando. Dá uma distribuída. Então, é argumento para melhorar o desempenho dele. Então, eu coloquei para o técnico alguns, né, que, cara, tem vários outros que, se a gente for falar muito mais aí de todos eles, dá para ficar discutindo aqui até amanhã cedo.